Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui para juntos cultuarmos a Deus nesse manhã e nós agradecemos a Deus porque Ele é bondoso, é generoso, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que alegra os nossos corações, é o Deus que fortalece os nossos passos, é Deus que nos sustenta na sua maravilhosa graça. Por isso nós vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos rogar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pelo Teu cuidado. Rogamos ao Senhor a Sua bênção em nossas vidas. Pedimos aqui, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração e o entendimento nesta manhã, para que nós sejamos alimentados por meio do Teu Santo Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada coração, derrama da sua graça, fortalece os nossos passos. É o que pedimos. Amém. Amados e queridos irmãos, nós vamos nesse momento cantar ao Senhor um cântico novo. Não é um cântico novo, é um nome, né? É um cântico novo, porque nós estamos cantando ele agora.
Meus irmãos, chegamos no final do ano, então agora é só esperar o Natal, festejarmos o Ano Novo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas muito mais do que isso. Chegamos num tempo onde nós precisamos render graças ao Senhor, onde nós precisamos falar com Deus constantemente e reconhecer Deus soberano sobre supre todas as coisas, que Deus age de forma exponencial sobre as nossas vidas, que Deus nos amparou em todo o tempo deste ano. Nós não passamos um ano à mercê da nossa sorte, mas nós passamos um ano cuidado por Deus. E se nós passamos um ano cuidado por Deus, se nós temos essa consciência, nós também temos a consciência da necessidade de sermos gratos a Deus. De sermos gratos a Deus. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós temos dificuldade de reconhecer quão grande é o Senhor a quem nós servimos. Quão amoroso, quão cuidadoso Ele o é. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós queremos ler com a igreja os versos 3º e 4º. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3º e 4º. Assim nos diz a palavra: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriaríamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele escreveu demonstrando a sua gratidão a Deus pela igreja. Ele agradece a Deus pela igreja. É interessante nós pensarmos nisso, porque essa é a nossa temática para esse momento. Porque esta carta, ela é uma carta escrita para demonstrar gratidão. Para demonstrar gratidão. E aí eu fico pensando, amados e queridos irmãos, qual é o objeto da nossa gratidão? Qual é o objeto da nossa gratidão? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. A gratidão, ela precisa fazer parte da vida cristã. Um cristão ingrato é alguém que não entendeu, que não compreendeu a grande obra de Deus na sua vida. Então, é preciso lembrar ao cristão a respeito da salvação que ele recebeu. Já deve fazer o cristão ter um coração grato ao Senhor, e Paulo trouxe algumas informações sérias a respeito dessa gratidão. Paulo diz no verso 3º que a nossa gratidão, ela precisa ser constante. Ela precisa ser constante. A nossa gratidão não deve ser em alguns momentos, mas ela precisa ser constante, conforme o texto informa. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças. Não é dar graças quando as coisas estão boas. Não é dar graças quando as coisas vão bem, não. Outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando. Então nós devemos dar graças a Deus
sempre, porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que diz o apóstolo Paulo ainda lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Amados, isso nós precisamos entender. Nada acontece fora do controle de Deus. Nada acontece fora do controle de Deus. Então, eu não vou perguntar para a igreja se a igreja tem problema, porque eu sei que a igreja tem problema. Eu não vou perguntar se a igreja enfrenta dificuldade, porque eu sei que a igreja enfrenta dificuldade. Eu não vou perguntar se a igreja, se porventura alguém aqui sente alguma dorzinha, porque eu sei que tem gente que sente dorzinha. Porém, amados e queridos irmãos, tudo isso está dentro do propósito de Deus. Então, seja grato a Deus pelas suas lutas, mas seja grato a Deus pelas suas bênçãos. Não é só pelas bênçãos que podemos render graças ao Senhor, mas nós precisamos começar a agradecer a Deus pelas nossas lutas. Porque todo o nosso sofrimento, todas as nossas lutas, elas servem para o nosso crescimento. Nosso crescimento. Eu cresço quando eu sofro. Falamos disso um pouco na quarta-feira. Cresço quando eu sofro. A nossa gratidão, ela deve ser feita a quem? Já sei, então eu vou agradecer a Duda. Essa é a Duda. Uma menina jovem, boa, gente fina, ó. Agradecer ela. Eu posso agradecer a Duda, mas a minha gratidão, ela precisa ser sempre a Deus. Ela precisa ser sempre a Deus. Ela precisa ser direcionada àquele de onde vêm todas as dádivas, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, nós precisamos direcionar a nossa gratidão a Deus. Então, nós vamos ver, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças no tocante a vós outros. Deus deve sempre ser o objetivo primário da nossa gratidão. Porque quando as pessoas nos abençoam, é Deus quem usou estas pessoas para o nosso benefício. Então a minha gratidão precisa ser primária a Deus. E às vezes a gente fala assim, olha, eu orei para Deus, mas se não fosse o irmão fulano de tal, não tinha acontecido nada. Eu tinha ficado a ver navios. Então, quando você fala esse tipo de coisa, você está dizendo que a bênção que veio para a sua vida não foi Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Outra coisa, a nossa gratidão, ela deve ser motivada pela existência de pessoas fiéis. Então, a gratidão a Deus, ela precisa ser direcionada sobre aquelas pessoas que Deus usou na obra. Assim como o apóstolo Paulo faz, dando graças pela fé dos irmãos de Tessalônica. É isso que ele está fazendo. Ele está agradecendo porque existe uma igreja que tem abençoado o irmão, a vida dele e a vida dos outros. Eu não sei, nós estamos chegando no final do ano. E eu não sei o quanto você é grato pela igreja que você está. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Como é justo. Então, meu irmão, seja grato pelas pessoas que Deus usou para te abençoar. Especialmente aqueles que se aproximaram de Deus. Ore por essas pessoas. Clame a Deus por essas pessoas. Outra coisa que me chama a atenção assim, aqui.
Por quê? Por quê da gratidão? Versículo 3º e 4º. A gratidão de Paulo, ela tinha objetivos específicos. Objetivos específicos. Quando a gente observa aqui, entre esses objetivos, eu quero destacar aqui para os irmãos. Primeiro, Paulo é grato pela fé dos irmãos de Tessalônica. Paulo é grato pela fé. Paulo agradece a Deus por causa da fé daqueles irmãos. E aí, Paulo nos traz algumas lições que são importantes. Primeiro, a fé, ela é confiança em Deus. Então, Paulo olha para aqueles irmãos e fala assim: essa igreja é uma igreja que confia em Deus. Eu não sei como que as pessoas estão olhando e enxergando a igreja presbiteriana de Itararé. Eu até gostaria de saber. Pessoas de fora. Quero crer que você que está aqui dentro tem uma visão boa da igreja. Estou falando agora das pessoas de fora. Então, espero que as pessoas de fora olhem e falem assim: rapaz, aquele povo ali, olha, eles são meio estranhozinho, mas é um povo que confia em Deus. É um povo que confia em Deus. A fé, ela cresce, e isso é muito importante, ela cresce na medida em que nós vivemos a vida cristã comunitária. É por isso que durante todo o ano nós pregamos, nós falamos da necessidade da igreja permanecer junta, da igreja permanecer unida, da igreja fazer diferença, da igreja cultivar hábitos aonde elas estão juntos. Alguém aqui gostaria de fazer parte de uma família desunida? Nós queremos fazer parte de algo que seja bom. Então, irmãos, nós precisamos viver isso. E quando ele fala dessa confiança, dessa fé, aqui no texto, né, pois a vossa fé cresce sobremaneira, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre confiança em Deus. Ele está falando de uma confiança que cresce à medida em que as pessoas vivem juntos. Ele está falando de uma confiança que cresce no modo progressivo como resultado da boca do Senhor. Então, nós precisamos ser uma igreja que busca a Deus constantemente na nossa história. Precisamos buscar o Senhor. Dá para ser uma igreja apática, uma igreja que, e Deus está lá, eu estou aqui, a vida está assim. Não, nós não somos alienados do Deus, não. Nós precisamos buscar Deus. Eu tenho fé. Eu digo que eu tenho fé. Eu falo para as pessoas: não, olha, sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, sou um adolescente de fé, sou um jovem de fé, sou um ancião de fé, uma ancioa de fé. A gente não se relaciona com irmãos. É mesmo? Paulo, quando está falando aqui, ele está agradecendo a Deus pela fé dos tessalonicenses, da igreja de Tessalônica. Ele está agradecendo porque esse povo é um povo que busca Deus. Mas não para por aí. Ele reconhece uma coisa extraordinária nesse povo. Ele reconhece o amor. Paulo reconhece o amor. E aí ele traz essa referência. E ele diz que ele dava graças a Deus. Cumpre-me sempre dar graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sob maneira. E aí chega onde eu quero. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai
aumentando. Queridos, quando nós chegamos aqui, nós precisamos pensar rapidamente em algumas verdades a respeito do amor cristão. A primeira delas é que o amor cristão, ele é derramado no coração por obra do Espírito Santo, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículos. É a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz permear no nosso coração. A gente não ama porque a gente é bonzinho, não. A gente ama porque Deus coloca esse amor no nosso coração. Deus. Segunda coisa, nos livra do egoísmo e nos leva à mutualidade, conforme o versículo 3º do nosso texto. Porque senão nós vamos pensar só em nós mesmos. Porque pensa num povo, o ser humano, por natureza, ele é egoísta. Natureza. Ele gosta de pensar nele mesmo, na vontade dele, no querer dele, no realizar dele, no bem-estar dele. Isso é coisa do ser humano. Nação caída, pecadora. Mas, amados e queridos irmãos, aquele amor que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração, ele nos faz ser um pouco menos egoísta e pensar nos outros. Não é só pensar nos outros, na época agora do final de ano, onde as pessoas ficam dadivosas, ficam bondosas, ficam querendo dar as coisas assim, sob maneira, né? Agora no final do ano, todo mundo fala assim, agora nós precisamos fazer uma ceia de Natal para abençoar alguém, uma cesta, isso, aquilo, para fazer algo que vá beneficiar outras pessoas. Não. Mas isso passa a ser uma constância na vida do cristão. Porque o cristão, ele está buscando essa transformação, aonde ele começa a negar a si próprio e a reconhecer a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Que ele é nova criatura, que ele foi salvo em Cristo Jesus. Mas ainda, amados e queridos irmãos, nós observamos, no verso 3º, que essa verdade do amor cristão, o amor ele se torna crescente no convívio com a diversidade da igreja. Diversidade. É muito fácil para nós querermos viver e conviver bem com aqueles que falam a nossa língua, que estão no mesmo nível social, que pensam mais ou menos como nós pensamos. Mas quando nós chegamos na igreja, a igreja ela é repleta de uma diversidade de pessoas. E cada um aqui pensa de um jeito, cada um foi educado de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um tem o seu paladar, o seu gosto, o seu querer. E então, nós às vezes convivemos bem com o Zé, mas não convivemos bem com a Maria. É ou não é verdade? E esse amor que o Espírito coloca no nosso é aquele que faz a gente querer viver mesmo com a diversidade de pessoas, com a diversidade de gostos, com a diversidade de posicionamentos. A única coisa que nós não negociamos é a fé. Essa não é negociável. Alguém chega com um pensamento de não ter fé, nós logo buscamos persuadi-lo. Mas se ele tem fé, ele pode ser diferente o quanto for. Nós precisamos aprender a amar e a conviver com essas pessoas. Então nós nos paramos no versículo 4 com a consciência
dos irmãos de Tessalônica, e Paulo agradece por aqueles irmãos. Paulo lembra daqueles irmãos e ele diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Amados, o cristão que não tem firmeza, ele vai entrar em situações difíceis, sabe? E aí haverá momentos que a sua fé prontamente será colocada em dúvida, e vai ser colocada em dúvida por causa da sua falta de firmeza. Já os cristãos de Tessalônica, mesmo nas perseguições, mesmo nas lutas, eles eram firmes. Eles eram firmes. Eram firmes. Se as pessoas de hoje inventam desculpas para não participar dos cultos, imagine o que essas pessoas farão se houver de fato uma perseguição sobre a igreja. Imagine. A gente não vem no culto porque está chovendo, a gente não vem porque está escuro, a gente não vem porque está sol, a gente não vem porque está frio, a gente não vem porque está calor, a gente não vem porque levantei indisposto. Eu ontem, até brinquei ontem lá no Congresso das Federações, com os irmãos, eu falei assim, gente, na hora de pegar o sorvete lá, eu falei, eu até disse lá na fila que meu pai operou antes de morrer, esqueci de deixar eu entrar na fila. Aí a pessoa até ia deixar, mas quando ela pensou no que eu tinha dito, ela falou assim, como assim? Eu falei, meu pai antes de morrer ele operou, então eu não posso ficar em pé. Aí as pessoas brincaram e falaram, pastor, vai lá para o final da fila. E lá vou eu para o final da fila. Não é? Cadeiras à parte. A gente inventa desculpa para tudo. É para cultuar a Deus. Mas se tiver uma perseguição sobre a igreja, o que vai ser da igreja? Vai ser da igreja. Mas o versículo 4, ele fala de algo interessante, porque ele fala do contágio da gratidão. A gratidão dos cristãos, ela deve ser contagiante para as outras pessoas, para que essas pessoas possam desfrutar das ações do Senhor em nós e por nós, através da nossa gratidão. Então as pessoas precisam ser abençoadas quando elas ouvem relatos da nossa gratidão. Nós devemos contagiar, nós devemos falar bem da igreja, nós não podemos falar mal da igreja. Se você fala mal da igreja, como é que você quer que a pessoa venha à igreja? Eu fui na igreja ontem, mas não foi legal não, foi bom. Aí você falou assim, a gente volta. No outro dia você chega e convida a pessoa assim, fala, vamos lá na minha igreja comigo? Aí a pessoa olha e pensa no coração dela, fala, eu? Está me chamando. Passo na casa dele, não me chama. Fala da igreja, bem. Se for para falar mal, cale a boca. Cale a boca. Falar mal da obra do Senhor. Ai, mas estou no meu coração. Parou para pensar que pode ser pecado suficiente? Parou não? A culpa é sempre dos outros. Então, irmãos, a gente precisa ver o que Paulo estava dizendo aqui. Ele estava falando das virtudes da igreja. E ele falava das virtudes da igreja em outra igreja, onde ele ia. Paulo não era maledicente com relação àquela igreja. Nós sabemos que a igreja de Tessalônica tinha problemas. Paulo falava bem daquela igreja.
falava da fé daqueles irmãos, né? A tal ponto que nós mesmos gloriamos vós nas igrejas. Nós falamos. Amigo verdadeiro é aquele que lhe fala a verdade de frente. Amigo verdadeiro é aquele que te defende pelas costas. O apóstolo Paulo, ele não falava dos irmãos pelas costas, muito pelo contrário, ele demonstrava gratidão pelas virtudes daqueles irmãos. Eu quero dizer a você, amado e querido irmão, seja grato a Deus pela virtude dos irmãos e não fale dos seus defeitos nas costas dos seus irmãos. Vamos ser grato a Deus. Nós devemos contagiar com a nossa gratidão, mesmo nas lutas. Mesmo nas lutas. As lutas, elas nos ajudam a fortalecer o caráter. As lutas nos ajudam a sermos fortes. Por isso que o apóstolo Paulo agradece pelas lutas. Não é porque ele era masoquista, ele gostava de sofrer, não. Mas ele fez porque entende. Olha, Deus trabalha na dificuldade. Deus, ele entende tudo aquilo que a igreja sofreu, a igreja de Tessalônica fazia com que a igreja fosse firme na fé. Nosso crescimento. Estamos chegando no final do ano. É hora da gente pensar no ano de 2022. O ano de 2022. O 2022 para mim já está no fim. Já 2022. Bom. Pode mudar, naquilo que a gente não pode mudar, e a gente tem que agradecer a Deus. E de quebra, já começa a agradecer pelas lutas de 2023, tá bom? Começa a agradecer, agradece já, fala, Senhor, eu não sei quais serão, mas em nome do Senhor Jesus, me fortalece para passar por elas. E recebe a gratidão do meu coração. E se eu não for grato ao Senhor, o Senhor me ensina. Entende, irmão? Isso que a gente agradece todo ano. Todo ano. Normalmente eu começo a fazer essa retrospectiva em novembro. Essa retrospectiva, aquilo que alcancei, aquilo que eu planejei, aquilo que eu alcancei, aquilo que eu não alcancei, aquilo que eu gostaria de ter alcançado e aquilo que eu jamais vou alcançar. Agora, sabe de uma coisa? Normalmente a meta do que eu jamais vou alcançar, ela vai ser a meta do ano que vem. Porque eu preciso de motivação para lutar, para não ficar olhando para os meus problemas. Estamos concluindo, meus amados e queridos irmãos, e eu quero dizer que nós vimos nessa mensagem que Paulo escreveu essa carta para demonstrar gratidão constante a Deus pela fé, pelo amor, pela constância dos irmãos de Tessalônica. Nossa gratidão, ela deve ser contagiante, falando das virtudes, não dos defeitos dos irmãos, e sendo gratos, mesmo diante das lutas e perseguições. A gratidão, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos, amados, nós estamos chegando no final do ano, que seja a meta para o ano 2023, encerrar de uma vez por todas com as murmurações e ser grato ao Senhor. Encerrar. Maior maneira
de nós demonstrarmos gratidão a Deus é através de Jesus Cristo. É tendo o Senhor como Salvador da nossa vida e da nossa história. Amados e queridos irmãos, não há nada mais importante que ter Jesus como Salvador. Eu e você somos o povo que desfruta da graça de termos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor nessa palavra, rogamos as bênçãos do Senhor agora para a escola bíblica dominical, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos oriente consoante a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, fortifica a tua igreja, restaura e renova a tua igreja. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Crianças e adolescentes, Deus abençoe. Adultos, permaneçam no templo.